Graça e paz, igreja, saudade de todos vocês. Nós estamos aqui hoje para louvar o nome do Senhor, né? Eu, Leandro, aqui, a gente preparou um louvor especial para a gente estar celebrando a presença do Senhor, desse culto tão especial que é o culto da ceia, que eu tenho um carinho enorme e que hoje vou ter a chance aqui de celebrar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, junto com você aí na sua casa, junto à sua família. Eu quero ver você cantando comigo, em nome de Jesus. Vamos lá, igreja. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E ele vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E ele vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar. Oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. E vamos celebrar. Vamos celebrar. Oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Ressuscitou, ressuscitou. E ele vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E ele vive, ele reina para sempre. Vamos lá, vamos celebrar. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. E vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Oh, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Faz a coreografia aí na sua casa, ó. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia.
Mão pro alto. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, amém. Cristo é a rocha, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia. Como é bom a gente louvar o nome do Senhor, né, gente? Essa alegria, ela tem um motivo, ela é por causa do amor de Jesus que está derramado em nosso coração. Gente, e nada, você que está em casa, nada pode nos separar do amor de Cristo. Leandro vai soltar ali uma música, uma base, e a gente vai cantar essa música que a gente tanto canta nos cultos da ceia. E eu quero que você cante comigo. Aleluia. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Nada irá nos separar de ti. Obrigado pela tua cruz, pelo seu sacrifício. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imensidade da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Deste minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor.
mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz, vocês. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. O seu amor, o seu amor. Quebrantado por seu amor. Obrigado, Jesus, pelo seu amor naquela cruz demonstrado a nós, por sermos livres, Pai, livres na tua presença. Nesse momento eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos aonde você estiver, seja na sala, no quarto, qualquer cômodo da sua casa. Feche os seus olhos e traga à sua memória, à sua lembrança, Jesus e tudo aquilo que Ele fez em favor de nós, o seu sacrifício. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele foi humilhado, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o seu coração parou de bater por 3 dias, e Ele parou de respirar, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que um gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar, pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que um gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar,
pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Coração, só pra ver você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Oh, pode parar. Não pare, não desista. Você é um coração valente. Você é filho de Deus, mais que vencedor. Aleluia. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de louvar o nome do Senhor nessa noite. Amém. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, mais uma vez ao nosso culto. Você que está aí nos assistindo na tela do seu computador, do seu smartphone. Hoje nós vamos começar um pouco diferente, né? Na nossa igreja, nos nossos cultos, nós sempre falamos com os irmãos, né? Você que está feliz, diga glória a Deus, diga aleluias. Então eu queria falar isso com você aí, você que está do outro lado nos assistindo. Se você está feliz, diga glória a Deus, diga aleluias, em nome de Jesus. Lembrando que a gente sempre confunde, né, a alegria com felicidade. A felicidade é um sentimento, né, e ele não depende de circunstâncias externas. Então, independente do que está acontecendo na sua vida nesses dias, independente, né, do fato de você estar aí na sua casa, impedido, né, de sair, de congregar, você precisa estar feliz com o Senhor, em nome de Jesus. A alegria, ela é uma emoção momentânea, que depende de circunstâncias externas. Nós dependemos, né, de o que está acontecendo externamente para nós ficarmos alegres. E nós, como cristãos, nós não dependemos disso. Nós somos felizes em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu queria compartilhar um texto, né? Eu creio que nós estamos aí nos aproximando dos dias de voltarmos, né, a congregar, né, no templo. Eu acho, cada dia eu tenho falado, né, que estamos chegando mais próximo desse dia. E hoje eu quero compartilhar um texto com os irmãos, que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 25. De fato, é um texto que é muito usado por aqueles que têm dificuldade em congregar. Eles usam esse texto exatamente para pregar de forma contrária àqueles que defendem a importância de congregar. Então, eu queria compartilhar com os irmãos, Hebreus capítulo 10, 25, diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, e façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Meus irmãos, nós estamos já mais ou menos, né, há aproximadamente 2 meses, né, sem congregarmos fisicamente no templo, porque de fato nós temos congregado nas nossas casas, né, nas reuniões familiares, nós temos congregado aí, né, nos cultos domésticos, mas fisicamente, no templo, já tem aproximadamente 2 meses que nós não congregamos. E eu vejo, né, a inquietação de alguns irmãos, né, alguns irmãos já ficando até ansiosos já, né, pela volta ao templo, ao passo que outros irmãos estão lá bem à vontade, né, no aconchego do seu sofá, e felizes porque não precisam vir à igreja, porque recebem aí, né, os cultos online, estão felizes por isso. Encontrei com uma irmã agora recente na rua,
e ela falou algo que eu achei interessante. Ela falou assim: pastor, o culto online é uma bênção, mas ele não substitui o culto no templo. Então, alguns estão ansiosos já, desejosos de voltar para o templo, enquanto outros estão lá felizes porque estão recebendo a palavra, né, em casa, no aconchego do sofá, e não precisa vir ao templo. Ao passo que tem outros, né, que nem absorvem, nem assistem a palavra que está sendo ministrada, porque não veem interesse, né, nisso. Então nós queremos falar um pouco a respeito disso, né, da importância de congregarmos. Eu sei que alguns, os defensores, como eu falei na introdução, do que não precisa de congregar, os teólogos de plantão certamente vão dizer que é um texto fora de contexto, porque alguns dizem isso, né, que o congregar, a expressão congregar, reunir-se em assembleia, não tem nada a ver com ir ao templo. Eles defendem uma tese de que não precisamos ir ao templo para congregarmos, para sermos cristãos. E, de fato, isso tem um fundo de verdade. Na verdade, de fato, nós somos o templo do Espírito Santo. De fato, nós podemos nos reunir em família e podemos reunir também em pequenos grupos, e que, de fato, nós não precisamos necessariamente irmos a um templo, a uma igreja, né, para sermos chamados de cristãos. Haja visto que nós temos vivido um tempo em que tem crescido muito no nosso meio o grupo chamado desigrejados, né? O IBGE contabiliza aproximadamente 4 milhões de pessoas que são chamadas de desigrejados, pessoas que seguem os preceitos cristãos, mas não têm nenhum vínculo com alguma igreja. Até frequenta igrejas, né, mas não tem vínculo com aquela determinada igreja. Mas por que é importante, né, que nós venhamos a congregar? Por que a importância de nós estarmos na igreja? Esse texto, Hebreus capítulo 10, Hebreus, enfim, foi escrito no primeiro século, e o escritor de Hebreus, que há um pensamento, né, de que não há uma definição concreta de quem foi o escritor de Hebreus, mas o escritor de Hebreus parece que ele está admoestando aquele povo por uma prática que já existia naquela oportunidade, que era a prática de não congregar. E o que estava acontecendo naquela oportunidade é que, em meio às lutas e às perseguições, né, daquela época, alguns dos cristãos estavam substituindo, né, a atividade de ir à igreja, de congregar, né, de ir ao templo, de congregar, por outras atividades. E o que nós temos visto isso acontecendo nos dias atuais. Nós temos muitas vezes trocado, substituído a prática de ir à igreja, a prática de congregar, por outras práticas. Muitas vezes nós deixamos de ir à igreja para ir aos shoppings, para ir aos campos de futebol, aos estádios, para ir aos teatros, e outros lugares tantos que nós deixamos, que nós substituímos a atividade de congregar por outras atividades. Então aqui parece que o escritor de Hebreus, ele está admoestando aquele povo, dizendo para eles a importância de congregar. E sim, é possível que ele não estivesse fazendo referência a congregar no templo, a congregar, a ir a uma igreja. Nós não estamos aqui defendendo uma placa de igreja, que você precisa de ir à igreja, que você tem que ir à igreja. Mas eu digo para os irmãos, nesses dias, como eu falei na introdução, que nós já estamos há 2 meses aproximadamente sem estar congregando, né, a uma igreja, como é importante congregar a igreja, como é importante estar no templo, como é importante nós congregarmos, nós estarmos juntos com os irmãos, como isso nos fortalece na nossa caminhada. E quantas vezes nós faltamos, né? Eu aprendi na minha caminhada que às vezes nós faltamos muitas vezes das reuniões, né, dos cultos, e isso nos causa um certo incômodo no princípio. Às vezes nós sentimos um pouco, né, um sentimento de que estamos fazendo alguma coisa errada, né, que estamos pecando, né, e sentimos às vezes até uma certa, uma dor, literalmente. Mas o tempo vai passando e esse incômodo, esse sentimento, né, de que nós estamos em pecado, que nós estamos em alguma falta,
muitas vezes vai sendo substituído por um sentimento de que não tem nada a ver, né? Esse incômodo vai passar e nós vamos acostumando muitas vezes, né, com o ato de não congregar, de não estar reunido em uma igreja. Então aqui o escritor fala a importância de congregar. E eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, as razões pelas quais nós precisamos congregar. Peguei vários pontos, né, que eu acho importante, pelo qual nós defendemos a importância de congregar. Primeiro eu coloquei que ao congregarmos, né, nós recebemos as bênçãos de Deus. Salmos 84, no verso 4, o salmista diz: bem-aventurado os que habitam na tua casa. Aqueles que habitam na casa do Senhor, aqueles que buscam a presença de Deus. Então eu compartilhei, né, que aqueles que congregam, aqueles que preocupam em congregar, são bem-aventurados porque buscam as bênçãos de Deus. É claro que nós não estamos aqui nos referindo a bênçãos como prosperidade ou conquistas pessoais, embora é claro que cada um de nós, quando viemos congregar, viemos à igreja, viemos ao templo, sim, não tem nada de errado em nós buscarmos algo pessoal, buscarmos uma bênção pessoal, mas existem bênçãos maiores do que somente orar por casa própria, ou por carro, ou enfim, orar por emprego. A bênção da presença de Deus, a bênção do relacionamento com os irmãos, a bênção da comunhão. Então o texto diz: bem-aventurado os que habitam em tua casa, na casa de Deus. A palavra bem-aventurado no original, ela está relacionada com feliz será. Feliz será aquele que habita na casa do Senhor. Então eu coloquei que o primeiro ponto da razão pela qual nós devemos congregar, nós precisamos buscar as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Segundo ponto que eu coloquei é porque em tempos difíceis o templo é um lugar de refúgio. Em tempos difíceis os templos são lugares de refúgio. Nesses dias de pandemia, logo lá no início, quando começou a pandemia, eu vi uma cena que me deixou muito emocionado. Um dia de comemoração, enfim, um dia santo de uma igreja, de uma determinada igreja, eu pude ver, né, os seus fiéis não podiam entrar dentro da igreja para reunir, para congregar, e eles estavam na porta, né, na porta da igreja, ali orando, clamando, buscando a Deus. E aquilo me deixou muito emocionado, porque num tempo difícil, num tempo de luta, num tempo que nós temos emocionalmente buscando socorro, o melhor lugar para estarmos é na casa de Deus. É interessante, no livro de Isaías, capítulo 37, e também no livro de 2 Reis, no capítulo 19, verso 14 em diante, narra a história do rei de Senaqueribe. Senaqueribe é o rei da Síria, e ele vai para conquistar Judá, e ele começa então a afrontar o rei Ezequias. A Bíblia diz, tanto no livro de Isaías, capítulo 37, a partir do verso 10, quanto em 2 Reis, capítulo 19, a partir do verso 4, que o rei Ezequias, ele rasgou as suas vestes, ele vestiu pano de saco, ele colocou cinza sobre as suas cabeças, sobre a sua cabeça, e ele foi ao templo, e ele foi orar a Deus. Então, num tempo de luta, num tempo difícil, o melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor, congregando, buscando a presença de Deus. Eu me lembro de uma experiência que nós já tivemos na nossa igreja. Eu conheço uma história semelhante, também tivemos uma experiência na nossa igreja, de uma pessoa que passou o dia pensando em suicidar-se, e aí ele não consumou o ato, de suicidar, e ele passou na porta da igreja, e ao passar na porta da igreja, nós estávamos em reunião, estávamos congregando, e a pessoa então entrou na igreja, e ele foi tocado pelaquela palavra que estava sendo ministrada, e aquela pessoa, ao término do culto, chamou para conversar, e a pessoa falava a respeito, de como Deus falou através da ministração da palavra, e que a pessoa queria continuar ali na igreja, congregando. Então, eu penso que num tempo difícil, num tempo em que nós estamos passando por batalhas, por dificuldades, o melhor lugar para se estar é na casa de Deus. Ainda me lembro, dentro desse contexto eu me lembro também de um irmão que congrega conosco
de um irmão que ele relatou que ele estava em um local onde fazia uso, numa boca onde fazia uso de drogas, e alguém deu uma palavra para ele, olha, vai, Salmo 23, se não me falha a memória, e citou o Salmo 23, e aquele irmão, então, movido por aquele momento, ele então vai, ou vem, porque ele foi na nossa igreja, ele vem para a igreja, e quando chegou à igreja, estava sendo pregado aquele salmo, e aquele irmão, então, resolveu estar congregando na igreja, porque aquela palavra foi ministrada e falou ao seu interior, falou ao seu coração. Então, a importância de nós estarmos reunidos, a importância de congregar, porque em tempos de dificuldades, em tempos difíceis, o templo, a casa de Deus, é um lugar de refrigério, é um lugar de refúgio para a nossa vida, para a nossa alma. Outro ponto importante é que a igreja, ou o templo, como você preferir, é um lugar de ensino. Em Miqueias, no capítulo 4, no verso 2, nós encontramos o seguinte texto, diz assim: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Jacó, para que nos ensine os teus caminhos. Sabe, irmãos, isso é muito importante, porque nós, claro que ao reunirmos a nossa casa, é claro que ao reunirmos no pequeno grupo, na reunião com a família, é claro que também nós somos alimentados, sim, é um culto ao Senhor, e é muito importante isso. Mas ele não substitui o culto no templo. No templo são preparados ensinamentos para toda a congregação, para toda a comunidade, ensinamentos coletivos, ensinamentos que nós absorvemos junto com os irmãos. Eu falo que quando nós defendemos prática de não congregar, nós não entendemos que nós só vamos termos a plenitude de Deus se nós entendermos a importância de congregar. Porque algumas coisas nós só conseguimos se nós estivermos congregando. Nós só conseguimos o perdão se nós estivermos em reunião com os irmãos. Nós só conseguimos comunhão se nós estivermos em reunião com os irmãos. E isso reiteradas vezes é falado na Bíblia a respeito de perdão, a respeito de comunhão, a respeito de unidade. Então o texto diz, vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus, para que nos ensine os teus caminhos. Então, a igreja, o templo, é um lugar do ensino da palavra de Deus. Outra coisa, o templo, a igreja, é um lugar de alento na velhice. Olha que interessante, encontramos um texto no livro de Lucas, no capítulo 2, no verso 36 e no verso 37, nós encontramos a história de uma anciã. O texto diz que ela já era avançada em dias. Se fizermos uma contabilidade rápida, aquela mulher deveria ter entre 100 e talvez uns 104, 105 anos. Porque o texto diz que ela havia ficado casada há 7 anos e que já havia 84 anos que aquela mulher já era viúva. Então, imaginando que ela tivesse casado talvez com 14 anos, 15 anos, aquela mulher deveria ter mais ou menos 104, 105 anos de idade. E se você ler o texto no livro de Lucas, no capítulo 2, no verso 36 ao 37, o texto diz que aquela anciã, chamada Ana, ela não se afastava do templo, cultuava a Deus dia e noite, com jejum e com oração. Então, era um alento que aquela anciã tinha, e ela teve uma experiência muito linda, porque foi ali que ela pôde ter um primeiro contato com o Senhor Jesus. Então, é importante nós entendermos que o templo é um lugar onde os mais velhos eles encontram alento. A minha sogra, eu conheço a minha sogra há mais ou menos 35 anos de idade. Sempre foi uma frequentadora assídua da igreja. E a minha esposa tem tido contato com ela nesses dias de pandemia, e ela sempre falando: quando é que eu vou à igreja? Quando é que eu vou cultuar ao Senhor na igreja? E ela recebe a palavra, Ela recebe a palavra lá online também, assiste o culto online, mas ela tem toda aquela vontade, aquela necessidade de estar congregando, de estar indo na igreja. Então, irmãos, é um alento que ela tem na velhice. Ela não tem muito o que fazer na vida, já gastou toda a sua força, enfim, da vida, e já está na velhice, já está nos dias, como aquela senhora, idade avançada. Então, o alento que ela tem é de estar no templo, é de estar na igreja. Então, eu coloquei que a igreja, que o templo é um alento para nós na nossa velhice.
Outra coisa importante, no livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 16, o texto diz que Jesus chegou a Nazaré. O texto diz que ele chegou a Nazaré, a cidade, o lugar onde ele foi criado. E o texto diz que ele entrou numa sinagoga. A sinagoga era um lugar de ensino, né? Representa a igreja nos dias de hoje, o templo, né? E o texto diz que era um dia de sábado e, segundo o seu costume, ele levantou para ler. Então era costume, era uma prática de Jesus estar na sinagoga, estar no templo, era uma prática, era comum isso na vida de Jesus. Então eu coloquei que nós precisamos estar no templo, estar na igreja, porque nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior referencial, Ele é a nossa referência. E eu imagino, irmãos, que se Jesus estivesse nos dias de hoje, se Ele fosse, tivesse nascido nos dias de hoje, eu imagino que Ele certamente estaria nas igrejas, né, nos templos, reunido ali, enfim, pregando, cultuando, porque Jesus tinha o hábito, tinha o costume de ir à sinagoga, de ir ao templo, de congregar, e nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Então, se nós seguimos o exemplo de Cristo como bons cristãos que somos, nós precisamos estar na igreja, nós precisamos estar no templo. E por último, para quem gosta, já estamos chegando ao final, nós precisamos congregar porque precisamos seguir o exemplo dos apóstolos. Lucas, ainda, capítulo 24, o verso 52 e 53, o texto diz que depois de adorar, eles voltaram para Jerusalém e estavam continuamente no templo. Então, o que acontece aqui é que Jesus, o texto diz que Jesus estava subindo aos céus, né, ele junta os seus discípulos, prepara os seus discípulos, dá para eles os últimos ensinamentos, e Jesus então é levado, né, assunto aos céus, e eles se despedem de Jesus, e o texto diz que eles voltam para Jerusalém, né, onde estava ali o templo, e o texto diz que eles continuamente estavam no templo, adorando, engrandecendo a Jesus. Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então nós encontramos aqui dois exemplos, né? E Paulo estava constantemente no templo, constantemente na igreja, né? Enfim, nas sinagogas. Então nós encontramos aqui pelo menos dois exemplos de que nós precisamos também seguir o exemplo dos apóstolos. Todos os apóstolos, eles comumente, Atos capítulo 2, verso 46, se não me falha a memória, diz que eles estavam diariamente no templo, fazendo orações, enfim. Então são outro exemplo que nós temos para nós valorizarmos a igreja, valorizarmos o templo, valorizarmos o congregar. Então, esses são 6 pontos importantes que eu destaquei, poderíamos destacar outros, né? Mas são 6 pontos importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da importância de nós congregarmos. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas nesses últimos aproximadamente 2 meses, como eu falei, eu acho que eu tenho valorizado mais a importância de congregar. Às vezes nós faltamos de culto, às vezes nós faltamos de reuniões, e às vezes nós substituímos isso por outras atividades. Quantas vezes nós fazemos isso? É claro que algumas vezes, né, nós vamos faltar de reuniões, vamos faltar de cultos. Algumas vezes nós temos outros compromissos, que são compromissos que não dá para serem adiados. Então, muitas vezes nós vamos faltar de reuniões, vamos faltar de culto, sim. E depois que nós voltarmos, né, a congregar, isso vai acontecer conosco outras vezes, né? Mas o fato de nós não congregarmos, isso não pode tornar um hábito em nossa vida. Faltar de culto esporadicamente, por causa de um compromisso que aconteceu, por causa de um evento, de uma situação que aconteceu, é comum e é natural que aconteça. Mas isso não pode se tornar uma prática, um hábito em nossas vidas, porque nós precisamos valorizar o estar no templo,
valorizar o congregar, valorizar o estar junto com os irmãos. Daqui a pouco nós vamos voltar para o templo. Não sei como vai ser mais as nossas reuniões. Certamente será reuniões diferentes da que nós estávamos acostumados até o início, né, da pandemia, até o início do isolamento social. É possível que nós tenhamos aí de adotar princípios que vão fazer parte do nosso cotidiano, né? A distância, né, que vai ser estipulada, a distância considerada segura entre um e o outro. É possível, né, as irmãs aí, né, não assuste com o que eu vou falar, mas é uma verdade. É possível que nós tenhamos que congregar de máscaras, né, a partir das próximas reuniões. Por quanto tempo? Não sei por quanto tempo, mas é possível que isso vai acontecer. Mas, independente disso, nós precisamos valorizar a importância de congregar, a importância de estarmos no templo, a importância de estarmos com os irmãos. Outra coisa que possivelmente vai acontecer nas nossas reuniões, muito provavelmente acabou aquele negócio de, olha, segura na mão do teu irmão, então vamos orar, pegue na mão do teu irmão, vamos orar. Isso vai ser algo que pelo menos acredito que nos próximos meses, vai ser algo que não vai ser aceito mais em nosso meio, né? Também após a reunião, ficar na porta da igreja, batendo papo, conversando, trocando figurinha com os irmãos, isso é uma prática que possivelmente, nas próximas reuniões, vai ser algo que não vai ser aceito em nosso meio. Então nós vamos ter que mudar totalmente nossa maneira de congregar, totalmente nossa maneira de nos reunirmos. Mas mesmo com tudo isso, irmãos, é muito importante que nós valorizemos o estarmos no culto, o estarmos no templo, o estarmos reunidos. Por quê? Porque algumas coisas vão acontecer no templo, algumas coisas vão acontecer na igreja, e nós precisamos valorizar isso. É interessante porque eu associo estar à igreja, assistindo o culto, e assistir o culto online no nosso smartphone, no nosso computador, na nossa televisão. Eu associo de uma forma um pouco, né, diferente talvez, mas associo muito com, por exemplo, os homens agora vão identificar muito com assistir um jogo de futebol, estando no estádio e assistir na televisão, né? Você assiste na televisão, é gostoso, né? Você prepara ali o sofá, você prepara ali, né, a pipoca, você chama os amigos e vai ali assistir o jogo, né, decisão do campeonato, enfim. Mas você estar no estádio é diferente, o clima é diferente, o grito da torcida é diferente. Então eu associo, né, a diferença de estar na igreja e assistir um culto online semelhante a assistir um jogo de futebol na televisão e assistir um jogo de futebol no estádio. Na igreja tem uma unção específica, tem a questão da comunhão, né? O clima é diferente, é especial. Então eu queria já de antemão incentivar você. Eu sei que em alguns casos nem todos vão poder vir ao templo. Tem casos que nós vamos até sugerir que não venha mesmo, porque são casos, né, que são considerados casos de risco. Então, pelo menos nesse primeiro momento, talvez não seja interessante assistir os cultos. Vamos ver como vai ser feito tudo isso, mas é importante nós começarmos a pensar em congregar. Ah, pastor, mas eu vou estar, enfim, talvez disseminando, né, a enfermidade, talvez eu vou estar aí correndo, enfim. Nós deixamos de congregar, nós não valorizamos o congregar, mas nós muitas vezes saímos para a rua para fazer caminhada, nós temos que ir ao supermercado fazer compra, e não estou pregando contra isso, mas estou dizendo que ir à igreja ao meu ver, tão importante quanto fazer a caminhada, tão importante quanto ir ao supermercado, tão importante, enfim, quanto o nosso trabalho secular, e que nós temos que fazer. Então eu queria, né, dizer para os irmãos que daqui a pouco nós vamos receber, né, o decreto para que nós possamos congregar. Se você tiver condições emocionais, condições físicas, né, de estar congregando, venha, porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu queria finalizar contando a história de um moço que eu admiro muito, eu gosto muito dos seus escritos, da sua história, de um moço chamado Moody. Moody foi um grande avivalista, um grande evangelista, e Moody tem uma história interessante, porque ele foi visitar um desses cristãos, né, que
né, enfim, que tem alguma dificuldade de ir à igreja. E o cristão, aquele cristão, falou para Moody, eu não preciso ir à igreja para ser cristão. E Moody em silêncio, na verdade, Moody em silêncio levantou, e existia ali um braseiro, e Moody pegou uma brasa acesa, enfim, e ele pegou aquela brasa e separou das demais brasas, e ela ficou ali, e ela começou a se esvair-se até apagar. E aquele cristão levantou e falou: eu entendi a mensagem. Talvez você esteja do outro lado, não consiga compreender a importância de nós congregarmos, a importância de nós estarmos na igreja. Eu estou terminando, agora estou terminando mesmo. Eu estou há 18 anos nesta igreja. A igreja mudou de nome, mas é a mesma igreja. Eu estou há 18 anos, aproximadamente 18 anos nessa igreja. Passei aqui as minhas maiores decepções, mas também aqui eu vivi as minhas maiores alegrias. Muitas vezes nós saímos da igreja por causa de decepção, saímos da igreja por causa de escândalo, saímos da igreja porque estamos desanimados. Mas eu quero dizer para você, você não sai do seu trabalho porque você ficou desanimado, você não sai do seu trabalho porque você ficou decepcionado, você não sai do seu trabalho, você não abandona o seu trabalho porque você, enfim, aconteceu algo lá que te desestimulou. Você continua trabalhando porque o seu trabalho é o seu sustento e você precisa dele. Da mesma forma é a igreja, irmãos. Nós precisamos valorizar a igreja, precisamos valorizar o congregar em nome de Jesus. Amém? Estamos preparando o ambiente para que nós possamos estar seguros, congregando, adorando ao Senhor. E eu já estou com expectativa de quando isso vai acontecer, para que nós juntos, sem muita proximidade, adorarmos ao Senhor do templo em nome de Jesus. Amém? Queria que você curvasse a tua fronte aí onde você está. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Deus, foram dias importantes, ou tem sido dias importantes, em que nós temos, a palavra do Senhor tem chegado até os irmãos, através lá das mídias sociais, através do smartphone, da televisão, do computador. Os irmãos certamente têm sido abençoados. Como eu encontrei aquela irmã, e ela diz: pastor, tem sido muito bom, tenho sido muito edificado, tem sido muito abençoado. Mas aquela irmã terminou falando: mas nada substitui o culto do templo. Eu já estou com saudade do templo. E eu sei que esses dias têm sido dias incríveis. Nós temos chegado em lugares que nós não chegaríamos se nós estivéssemos somente congregando aqui no templo. Nós temos chegado em famílias, temos chegado em casas, que não estariam aqui no templo se não fosse esse momento em que nós estamos aí nas reuniões online. Mas, Deus, em nome de Jesus, nós também estamos ansiosos, estamos desejosos, meu Pai, de estar, meu Pai, Deus, congregando, de estar com os irmãos na igreja, de estar com os irmãos no templo. O salmista diz, o Salmo 84, verso 10, que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 longe deles. Meu Pai, nós não viemos à igreja, ao templo, por compromisso, por religiosidade, ou porque é um chamado, mas nós queremos congregar, queremos estar nas reuniões, porque nós queremos, meu Pai, mais do Senhor, queremos mais da Tua presença, porque, meu Pai Deus, nós nos sentimos ansiosos, meu Pai Deus, por esse momento. Então, em nome de Jesus, nós oramos para que o quanto antes seja possível que isso aconteça em nome de Jesus. Quero, meu Pai, também orar, Senhor Deus, agradecer pelos irmãos que trabalharam e estão trabalhando nos bastidores para que o culto chegasse à casa dos outros irmãos. Os irmãos, meu Pai Deus, que trabalharam ali com a câmera filmando, os irmãos do som, os irmãos, meu Pai Deus, do louvor, cada um dos irmãos que deixaram o isolamento social, que deixaram o compromisso para poder estar nos ajudando. Sem eles, meu Pai, isso não seria possível. Obrigado pela vida de cada um deles. Eu espero, em nome de Jesus, que eles também sintam, meu Pai Deus, que foram abençoados por esse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoe, meu Pai Deus, cada um dos irmãos
que nesses dias têm recebido a palavra. Abençoa aqueles, meu Pai Deus, que foram tocados e conheceram o Senhor através das palavras. Consolide cada um deles, em nome de Jesus. E nós oramos para que o Senhor mova o coração daqueles responsáveis, para que nós possamos, o quanto antes, segundo a Tua vontade, nós não queremos precipitar, nós queremos fazer, meu Pai Deus, segundo a Tua vontade, nós possamos estar reunidos em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Hoje nós falamos a respeito da importância de congregar. Vamos aproveitar esse momento para a gente fazer também, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Lembrando que a ceia ela está intimamente ligada com aquele que importa, né, com congregar, aquele que dá valor a congregar. Eu acredito que quem não se preocupa em congregar também não dá importância, não se preocupa em cear, em tomar a ceia do Senhor. Então, nós precisamos aprender a dar a devida importância a congregar e dar a devida importância também à ceia do Senhor. Eu acredito que aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele precisa valorizar esse que nós entendemos é um dos principais mandamentos do Senhor. E mais uma vez, nós vamos tomar a ceia, né? Você vai tomar a ceia do Senhor aí na sua casa. Você certamente recebeu aí durante a semana o aviso de preparar, né, o suco, de preparar o pão. E agora nós vamos celebrar mais uma vez a ceia em nossas casas. Isso significa que nós não vamos poder estar abraçando, né, os irmãos, né? Você não vai poder estar trocando cálice com os irmãos. Você vai poder tomar o cálice aí com a sua família, trocar o cálice aí com a sua família, abraçar aí a sua família, mas os irmãos em Cristo nós ainda não vamos poder fazer, ter esse vínculo, né, com os irmãos. E eu creio, irmãos, que nós precisamos valorizar a importância da comunhão, a importância do congregar, a importância de estarmos juntos, os irmãos. Eu aprendi na minha caminhada que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E o que nos une é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso a Deus. E sempre que eu falo a respeito de celebrarmos a ceia, eu sempre lembro os irmãos a importância da unidade, a importância da comunhão. Eu gostaria de compartilhar um texto que está lá no livro de João. No livro de João, no capítulo 17, tem um texto que eu gosto muito. O capítulo 17 do livro de João fala a respeito da oração sacerdotal de Jesus. E ele ora não somente para aqueles que estavam ali, mas ele ora para aqueles que iriam no porvir se agregar a ele, queriam aceitar, queriam receber, né, a sua doutrina. E sim, ele está falando a respeito de nós. Então ele vai orar, ele faz a oração, e no final da oração ele fala, no verso 20, ele diz assim, olha, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Versículo 23 diz assim, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e o amaste como também amaste a mim. Então esses 3 versos, né, Jesus faz aquela oração. Se você ler todo o capítulo 17, você vai entender que a oração ela é feita àqueles que estavam ali, mas também a nós que estamos aqui, que aceitamos a Jesus, que aceitamos a tua doutrina, os teus ensinamentos. Então ele faz a oração para que nós sejamos um. Isso fala que ele orava, né, desde daquela oportunidade para que nós vivêssemos em unidade. Então, irmãos, eu queria mais uma vez
que nós refletíssemos a respeito da unidade, que nós trabalhássemos a respeito da unidade. O fato de nós não estarmos juntos no sentido de congregarmos, né, estamos cada um nas nossas casas nesses últimos meses, né, nessas últimas semanas aí, já praticamente 2 meses que nós estamos reunidos em casa, não quer dizer que nós não tenhamos unidade, que nós não tenhamos comunhão. Nós não sabemos como vai ser a igreja, né, daqui para frente, como vai acontecer as coisas daqui para frente, mas nós precisamos continuar juntos, precisamos continuar caminhando em unidade, caminhando em comunhão. Jesus orou a respeito disso, e ele fala, né, no verso, para que nós sejamos aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então eu creio que nós só vamos realmente, que o mundo só realmente vai conhecer a Cristo verdadeiramente quando nós entendermos a importância de nós vivermos em unidade, de nós sermos em nome de Jesus. Então essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para os irmãos, que mesmo você estando aí na sua casa, mesmo nós não podendo celebrar juntos aqui no templo, você possa compreender o valor da comunhão, o valor da unidade. Cristo orou por nós para que nós fôssemos um. E esse momento é um momento importante de você, de você estarmos juntos em unidade em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar a respeito da ceia. A ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 34, nós vamos ver a orientação de Paulo quanto à celebração da ceia. E Paulo vem nos explicando, Paulo vem nos ensinando a respeito da ceia, e eu gostaria de compartilhar 3 pontos importantes que Paulo descreve para nós nesse texto. O primeiro ponto é a importância de nós entendermos que a ceia ela é um memorial. No capítulo 11, no verso 24, na parte B, o texto diz isso: fazei isso em memória de mim. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que nós possamos venhamos compreender que a ceia ela é um memorial. Memorial aponta para que nós venhamos lembrar, né, do passado, daquilo que Jesus fez por nós no passado, da morte, do sacrifício vicário na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos uma eternidade, para que nós tivéssemos acesso a Deus, como é o que nós temos hoje. Então, o primeiro ponto que você precisa de entender que a ceia ela é um memorial, fazer isso em memória de mim. Outro ponto importante, no verso 28, Paulo fala da importância do autoexame. Ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do vinho. No nosso caso, nós usamos suco de uva, mas ele diz a importância do autoanálise, a importância do fazer o exame, né, de nós mesmos. E se você for olhar no original, examinar-se a si mesmo, nesse contexto, está relacionado com testar como se testa um metal. Então é isso que Paulo está querendo dizer, que nós devemos testar se nós estamos realmente aptos a participar desse momento. Eu sempre gosto de dizer que o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Então ele não diz que examine-se e se houver alguma coisa errada, não participe, mas ele disse que coma do pão e beba do cálice. Eu entendo então que se nós fazermos uma autoanálise de nós mesmos e entender que tem algo errado, que tem algo que não condiz com o momento que é a celebração da ceia, nós devemos já nos arrepender, já pedir a Deus que perdoe, né, o nosso pecado, que nos purifique do nosso pecado, para que nós venhamos participar desse momento. Então é o momento de você, já aí na sua casa, onde você está, fazer a reflexão, fazer esse autoanálise, olhar para dentro de você mesmo para poder participar desse momento. E no verso 29, Paulo fala a importância do discernimento. O texto diz que quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, come e bebe juízo para si mesmo. Isso fala, irmãos, de reverência, isso fala de ter discernimento a respeito do corpo, a respeito do sangue de Jesus. Isso fala de reverência ao corpo, de reverência ao sangue de Jesus. Isso fala de que muitas vezes nós celebramos a ceia, nós participamos dos elementos do corpo e do sangue sem discernimento, sem dar a devida importância, sem dar a devida reverência, né, a esse momento.
Então este é o momento em que nós precisamos discernir, fazer discernimento do corpo e do sangue, fazer discernimento do cálice e do corpo de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra. Eu queria que você curvasse aí a tua fronte, aonde você está. Eu queria fazer uma oração, é o momento que você tem para refletir a respeito de tudo que foi falado, refletir a respeito de como tem sido as nossas vidas nos últimos meses em que nós não temos congregado, nos últimos meses em que nós não temos congregado no templo, porque de fato nós temos congregado nas nossas casas. É o momento de você refletir como tem tido a sua vida, como tem estado a sua vida, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os irmãos. Então curva a tua fronte. Eu queria orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, meu Pai, nas nossas casas, juntamente com a nossa família, cumprindo, Senhor Deus, o protocolo que nos foi orientado, o decreto que nos foi orientado da parte dos nossos governantes, de estarmos em casa, de ficarmos em casa. E estamos em casa, mas o estar em casa não pode nos afastar do Senhor. O estarmos em casa não pode, meu Pai, Deus, nos impedir de ter comunhão com o Senhor, de ter comunhão com o nosso próximo. Então, nessa noite tão especial, em que nós estamos juntos com nossa família, participando desse momento tão singular da igreja, tão importante da igreja, olha para nós, olha para o nosso coração, olha para dentro de nós, vê se há em nós algum caminho mau, como diz o texto. E se, meu Pai, nós ao olhar para dentro de nós, o Senhor vê algo, Senhor Deus, que não condiz com esse momento, o Senhor vê, meu Pai Deus, que talvez o nosso coração esteja triste, talvez nós estejamos, meu Pai Deus, com falta de perdão, talvez, meu Pai, nós estamos, meu Pai Deus, amargurados, em nome de Jesus, passa nesse momento, Senhor Deus, purificando as nossas vestes, lavando, meu Pai Deus, as nossas vestes, purificando os nossos corações, tirando, meu Pai Deus, toda tristeza, toda angústia, toda amargura, meu Pai Deus, todo medo, toda ansiedade, para que nós possamos participar, meu Pai Deus, reverentemente desse momento, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite para que o Senhor esteja em cada casa, em cada lar nesse momento, junto, meu Pai Deus, com cada família, e que nós possamos sentir a sua presença em nosso lar, em nossa casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Eu queria convidar a pastora para esse momento. A pastora vai nos ajudar aqui a servir a ceia nesse momento. Como eu disse anteriormente, certamente você foi aí orientado durante a semana a preparar o pão, a preparar o suco de uva. Mais uma vez, eu gostaria de reiterar para os irmãos que aquele que tem a família, que às vezes a família vai se escandalizar com esse momento, a família não é uma família que é toda cristã, e às vezes a família vai se escandalizar, talvez não seja interessante você participar desse momento, visto que a cerimônia, essa cerimônia da celebração da ceia é pertinente àquele que tem entendimento, aquele que conhece e tem um entendimento a respeito das doutrinas cristãs. Então, se talvez você tenha alguém na sua família que talvez vai se escandalizar, talvez não seja interessante você participar desse momento, esperar quando voltarmos para o templo. Mas você foi orientado durante a semana, então se você entende que a sua família não vai ter nenhum escândalo, então esse momento é o momento que nós vamos participar juntos aí, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queria que você, aí onde você está, no seu aconchego, em nome de Jesus, pega aí o teu pão. Nós vamos consagrar o pão ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Pegue o pão aí onde você está, erga o teu pão para o alto. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, apresentar ao Senhor, nesse momento, esse pedaço de pão que representa o teu corpo, simboliza o teu corpo, corpo este que foi destruído, que foi, meu Pai Deus, crucificado, que foi martirizado, para que nós tivéssemos acesso ao Senhor. A palavra diz que o Senhor foi como ovelha muda, o Senhor foi para o matadouro, o Senhor se entregou para que nós tivéssemos acesso ao Senhor, tivéssemos acesso a Deus. Então, nessa noite, meu Pai Deus, nós erguemos o nosso pão, que simboliza este teu corpo, e dizemos, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Jesus, obrigado.
obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, meu Pai Deus, porque em meio a todas as dificuldades que nós temos passado, a todas as tribulações, meu Pai, o Senhor tem estado conosco, o Senhor não nos abandonou, o Senhor tem nos, meu Pai, visitado as nossas casas, participado conosco. Nós queremos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. A palavra diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o Senhor pegou o pão, ergueu, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos. Este é o meu corpo que é dado a favor de vós. Consagramos ao Senhor esse pão e consagramos também, Senhor Deus, o pão que está na mão de cada um dos irmãos aí nas vossas casas. Cada pedaço de pão que os irmãos estão segurando nesse momento, nós também consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Comamos todos juntos em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou Jesus um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, que é derramado em favor de vós. Pegue o seu cálice, aí aonde você está. Eu sugiro aos irmãos, que a gente tenha, no nosso caso, até mesmo para a gente poder servir de exemplo, que não compartilhe o mesmo cálice, por causa do momento em que nós estamos vivendo. Então aqui, na igreja, nós estamos usando cálices diferentes, e é claro que isso aí é uma revelação de cada um dos irmãos, mas talvez você está só com a família, então talvez cada um tenha o seu entendimento a respeito disso. Não é uma doutrina, mas se os irmãos puderem ter um cálice somente, cálices diferentes para cada um dos irmãos, é importante para que a gente não sinta nenhuma acusação aí por causa do contexto que nós temos vivido aí, de pandemia, enfim. Então pegue seu cálice aí onde você está. Queremos consagrar ao Senhor também, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, semelhantemente nós consagramos ali, Senhor Deus, um pedaço de pão. Nesse momento nós erguemos, Deus, o nosso cálice, que contém, Senhor Deus, suco de uva. E, Senhor Deus, eu tenho ensinado na nossa comunidade, Senhor Deus, na nossa igreja, que ele é suco de uva e continuará sendo suco de uva mesmo depois de ingerido. Mas ele tem um símbolo muito importante, porque ele simboliza o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso a Deus. Eu aprendi durante os meus estudos que um homem comum tem em média 6 litros de sangue, e a tua palavra diz que todo o seu sangue foi derramado naquela cruz. Isso significa dizer que no mínimo 6 litros de sangue foram derramados naquela cruz, porque o Senhor amava e ama a humanidade de uma maneira tão linda, tão grande, que o Senhor doou o seu sangue para que nós tivéssemos uma vida de eternidade com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Muito obrigado, meu Pai Deus, porque mesmo uma geração corrupta, uma geração, meu Pai Deus, que ainda, mesmo nós não conhecendo ainda o Senhor deu a tua vida por nós. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, adoramos o teu nome, exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra nos diz que o Senhor levantou aquele cálice, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, esse é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Consagramos também esse cálice, esse suco de uva que está em nossas mãos. Aproveitamos também, Senhor Deus, para consagrar o que está nas mãos dos irmãos que estão nos assistindo pelos seus meios de comunicação. Enfim, toma cada um desses cálices que estão sendo levantados nesse momento, aonde tiver um dos nossos irmãos com o cálice erguido, ele seja consagrado ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Bebamos todos juntos, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Como você está com a sua família, então você está junto aí. É importante que você, se você puder nesse momento, pegar na mão
nome de Jesus, eu queria... É uma oportunidade que nós temos, né, de pegar nas mãos, visto que é possível que quando voltarmos para o templo, é possível que a gente talvez enfrente essa barreira aí, né, de estar pegando na mão, pelo menos por algum tempo. Então é a oportunidade que você tem aí de orar, pegando na mão, né, do seu familiar, se você, né, tem essa oportunidade aí, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, adorar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Eu agradeço, Senhor, porque mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio a isolamento social, mesmo em meio, Senhor Deus, a todos os reveses que nós temos vivido nesses dias, nós não nos sentimos só. Nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está nos guardando, nos livrando em nome de Jesus. Eu quero louvar o Senhor. Eu quero louvar o Senhor, meu Pai, por este momento em que nós celebramos a ceia. Eu quero louvar o Senhor, meu Pai Deus, pela unidade que o Senhor tem formado na comunidade da restauração. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai Deus, pela comunhão, por cada irmão dessa comunidade, por cada irmão, meu Pai Deus, que o Senhor tem levantado. Irmãos, meu Pai Deus, que o fato de não estarmos juntos fisicamente não tem sido um empecilho para nós vivermos em comunhão, para nós vivermos em unidade. Obrigado pela vida de cada um deles. Aonde eles estiverem nesse momento, eles sintam-se abraçados, meu Pai Deus, por nós, pastores, mas sintam principalmente que o pastor mor, o Senhor dos senhores, o nosso pastor, esteja ao lado deles, abraçando nesse momento, dando força nesse momento, trazendo conforto, trazendo consolo nesse momento, que eles possam saber que eles não estão sozinhos aí aonde eles estiverem. Também queria aproveitar a oportunidade para agradecer pela vida dos irmãos que têm trabalhado conosco nesses dias, os irmãos do Ministério de Louvor, Ministério de Danças, os irmãos do Ministério de Comunicação, irmãos que têm furado aí a quarentena, furado o isolamento para poder estar gravando conosco. Muito obrigado pela vida de cada um deles, que eles possam ser merecedores, meu Pai Deus, das suas bênçãos, não somente por isso, por tudo que eles têm sido nessa comunidade, mas que nesse momento, essa atitude deles de estar conosco, de estar trabalhando nos bastidores, para que os irmãos venham receber da palavra, possa ser merecedor das suas bênçãos sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia e nos dê a paz, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos